Olá, nesse vídeo eu faço uma introdução aos principais desenhos de estudos epidemiológicos e principais medidas de associação. Esse é um assunto importante para quem quer fazer medicina baseada em evidência, desenvolver trabalhos clínicos com base epidemiológica e analisar criticamente trabalhos voltados para questões clínicas. Os desenhos de estudos epidemiológicos são classificados como estudos observacionais e estudos de intervenção, onde temos os ensaios clínicos randomizados como o exemplo mais marcante. Nos estudos observacionais, como o nome diz, o pesquisador ele observa, ele planeja o seu estudo, mas ele não cria nenhum fator. Por exemplo, ele compara indivíduos expostos a um determinado fator de risco com indivíduos sem exposição àquele fator de risco. Se ele compara o efeito de um tratamento, esse é um tratamento que está ocorrendo naturalmente na prática. Ele apenas vai comparar indivíduos com diferentes tipos de tratamento ou indivíduos tratados e não tratados com aquele medicamento. Isso é diferente do estudo de intervenção, onde o pesquisador ele vai designar indivíduos para grupos, por exemplo, grupos tratados e grupos que não estão recebendo aquele tratamento. Então, esse fator, essa variável é criada através da designação ou alocação para grupos. Nós vamos falar sobre os principais estudos observacionais, o estudo de coorte, o estudo de corte transversal, o estudo de caso-controle e falaremos sobre ensaios clínicos randomizados. Aqui, nessa apresentação, nós não vamos falar dos estudos voltados mais para teste diagnóstico, que faz parte de uma apresentação separada. O que caracteriza o estudo de coorte quanto à direção da investigação é que nós iniciamos de um ponto em que identificamos quais são as exposições ou características e vamos na direção, na busca ou da identificação de eventos. O que está mostrado aqui. Então, primeiro nós identificamos a exposição, as posições e características e longitudinalmente vamos identificando eventos. Um outro detalhe neste exemplo é quando esse investigador iniciou o estudo e caracterizou as exposições, os eventos não estavam presentes ainda. Então a gente ainda pode dizer que quanto à cronologia, esse estudo é um estudo prospectivo. Então diríamos que é um estudo de coorte prospectivo. Nesse exemplo, o estudo também é um estudo de coorte, porque primeiro foi caracterizado as exposições ou exposição e as características do indivíduo. No entanto, esses dados de eventos já estavam presentes. Isso poderia ser um estudo feito, por exemplo, com numa fábrica indivíduos expostos e não expostos, e foram separados os prontuários de indivíduos expostos e não expostos. Então se caracterizou inicialmente as características dessas pessoas no que diz respeito às suas exposições. Se cada indivíduo era do grupo exposto ou do grupo não exposto. Posteriormente, o investigador foi buscar, talvez em prontuários médicos, os dados de eventos ou do evento. Então diremos que esse é um estudo, quanto à direção da investigação, é um estudo de coorte, e quanto à cronologia, é um estudo retrospectivo. Então diríamos que é um estudo de coorte retrospectivo. Vamos pegar aqui um exemplo de um estudo feito no Hospital Couto Maia com indivíduos com leptospirose. Então, logo no internamento, foi colhido sangue de cada paciente e foi dosado potássio desses pacientes no momento em que eles eram admitidos no hospital. Então aqui estão os níveis de potássio em milho equivalente por litro e dividido em 3 grupos. Menos do que 3,5, 3,5 a 5
e maior do que 5 mil equivalentes por litro. Esses indivíduos foram internados e foram acompanhados durante o internamento. E durante o internamento se verificou casos de óbitos. Então, nesse caso, o evento é óbito. Então, o estudo que vai da exposição ou da característica desses indivíduos relacionados com o nível ou com a concentração sérica de potássio e foram acompanhados para identificar casos de óbito. Então aí a gente está caracterizando o estudo de coorte. Como os eventos não estavam presentes, esse é um estudo de coorte prospectivo. Então foram identificados óbitos. Nos casos, na situação de paciente com potássio na admissão menor do que 3,5 mil por litro, foram observados 20 óbitos, 36 óbitos no grupo 3,5 e no grupo maior do que 5, 8 óbitos. E aqui estão os números de indivíduos em cada grupo. Então a gente pode dizer que foram 20 óbitos em 180 indivíduos, no grupo menor do que 3,5, 36 óbitos em 245 indivíduos, no grupo 3,5 a 5 e 8 óbitos no grupo maior do que 5 em 17 indivíduos desse grupo. Na análise dos dados, se verificou que o risco de morte, que vamos chamar aqui como o risco de morte relacionado pela doença, no caso leptospirose, em pacientes internados, vamos chamar de letalidade. Então, a letalidade no grupo com potássio menor do que 3,5 foi de 11,1%. No grupo 3,5 a 5, a letalidade foi 14,7%. E no grupo maior do que 5, a letalidade foi 47,1%. Usou-se o grupo 3,5 a 5 mil equivalentes de potássio como grupo de referência. O que significa o grupo de referência? É o grupo que vai ser usado para comparar cada grupo com ele. Então, quando cada grupo é comparado com esse grupo de referência, que a letalidade foi de 14,7%, se verificou que a letalidade foi menor no grupo com potássio menor do que 3,5, um risco relativo de 0,76 e foi maior comparado com esse grupo de referência no grupo com potássio maior do que 5 mil equivalentes por litro, dando um risco relativo de 3,20. Então aqui nós usamos a medida de frequência, que é o risco, que na verdade aqui significa letalidade, porque é o percentual de morte causado por leptospirose em cada grupo. E observe que em inglês letalidade é chamada de Case Fatality Rate, está aqui em cima. A medida de associação aqui no caso foi o risco relativo, que na verdade a letalidade é uma medida de risco. Então, comparando, aí vocês estão vendo, comparando com o grupo de referência, o risco relativo foi 0,76 para potássio menor do que 3,5 e 3,2 para potássio maior do que 5 mil equivalentes por litro. O que eu quero mostrar aqui são duas situações diferentes de estudo de coorte. Esse primeiro aqui, ele tem semelhanças com o estudo de coorte que nós mostramos anteriormente e que avaliou a mortalidade ou a letalidade em pacientes com leptospirose internados em um hospital em relação ao nível de potássio na época da hospitalização. Aqui é o estudo de coorte avaliando um surto de infecção. Chama surto porque ocorreu de uma forma de uma epidemia durante um tempo limitado em um local limitado, um local específico, no caso aqui, em uma penitenciária. Mas observem, durante esse período desse surto, foi observado que 226 indivíduos, então aqui a gente tem total de pessoas que ingeriram o sanduíche, 226, e
O risco, que nesse caso é chamado de taxa de ataque, o risco, como todo risco, ele varia de 0 a 1. O risco aqui entre os indivíduos que ingeriram o sanduíche é determinado como 176 dividido por 200, pelo total 226. Quando nós temos sempre o número de casos da condição, da doença, né? No caso infecção, pelo total de indivíduos, isso vai variar de 0 a 1. Então aqui, nesse caso, vai ser 0,779 multiplicado por 100, vai gerar 77,9%. Então, representando percentual, eu diria que o risco nos indivíduos que ingeriram o sanduíche foi de 77,9%. E enquanto que nos indivíduos que não ingeriram o sanduíche, seria 27 dividido por 73. Né? Isso gera 0,37, o que equivale a 37%. Se nós dividirmos esses dois riscos, nós temos o risco relativo, então foi 2,1 vezes maior no grupo que ingeriu o sanduíche, e temos aqui a diferença de risco, que é a diferença entre esses dois riscos. Podemos chamar também de risco atribuível, né? O risco que pode ser atribuído à ingestão do sanduíche entre os indivíduos que ingeriram o sanduíche, né? A gente poderia dizer que entre os indivíduos que fizeram ingestão de sanduíche, dizemos então que esse total de 77,9% de risco entre os indivíduos que ingeriram o sanduíche, 40,9 pontos percentuais pode ser atribuído à ingesta do sanduíche. Veja a diferença para esse estudo abaixo. Esse é um dado do estudo de coorte, é uma coorte aberta, em que avaliou a associação de tabagismo e mortalidade por doença coronariana em médicos britânicos. Observe que nesse estudo não existe um denominador que é o total de pessoas, como ocorreu aqui nesse estudo do surto, né? Que nós tivemos um total de indivíduos, 226 no grupo que ingeriu o sanduíche e 73 no grupo que não ingeriu o sanduíche. E o que tem aqui? O denominador vai ser pessoas ano, ou pessoas tempo, no caso aqui representado com pessoas anos, que representa a soma do tempo que cada indivíduo permaneceu nessa coorte, né? Até o final do estudo ou até o momento do óbito, né? Então, se dividirmos a 630 pelo número de pessoas anos, no caso de fumantes, nós vamos obter o que seria a chamada densidade de incidência, no caso aqui por unidade de tempo, né? Porque para representar isso por 100, ou por 1000, ou por 10.000, ou por 100.000, nós temos que multiplicar esse número pela unidade que nós queremos representar essa incidência. Então, essa incidência aqui é densidade de incidência, né? Multiplicando esses números por 10.000, nós obtivemos a densidade de incidência por 10.000 pessoas anos, né? Então, a gente diria aqui que entre os fumantes, a incidência ou a densidade de incidência entre os fumantes foi em torno de 44,3 por 10.000 pessoas anos. No caso dos não fumantes, foi representada por 11,2 por 10.000 pessoas anos. Então, a medida de associação, em lugar de chamarmos de risco relativo, nós vamos chamar de razão de densidade de incidência. Em inglês, normalmente a medida de associação é denominada rate ratio ou incidence rate ratio,
enquanto que essa outra medida de associação é denominada em inglês de Relative Risk ou Risk Ratio. A diferença entre as duas incidências, aqui nesse caso, nós podemos chamar aqui de diferença de densidade de incidência, em inglês Rate Difference, em oposição a Risk Difference, ou Attributed Risk, no estudo com essa característica aqui de uma coorte fechada. Esses são dados também de um estudo de coorte prospectivo. Foi um estudo realizado nos Estados Unidos em enfermeiras e cujo objetivo foi avaliar terapêutica com estrógeno pós-menopausa em risco de doença cardiovascular. Nessa tabela é mostrado o risco de doenças coronarianas. E o que se observou que naquelas mulheres que referiram reposição hormonal, a incidência, a densidade de incidências foi de 6,1 casos por 10 mil pessoas anos, e no grupo que não usou reposição hormonal, de 14 casos por 10 mil pessoas anos. Isso corresponde a uma razão de densidade de incidência de 0,44. Quer dizer, esses dados estão sugerindo de que reposição hormonal é benéfica em termos de reduzir a incidência de eventos coronarianos. Devo dizer que esses dados não foram confirmados por outros estudos. Está aí uma controvérsia na literatura vinda desse estudo observacional. O estudo na enfermeira foi publicado em 1985 e no mesmo ano, 1985, foi publicado outro estudo da coorte do estudo Framingham e que mostrou exatamente o contrário, né? Como pode ver aqui, por exemplo, o risco de mulheres que usaram estrogênico em doença cerebrovascular, doença coronariana, os riscos foram maiores do que nas mulheres que não usavam estrógeno na pós-menopausa. Diferente do estudo de coorte, no estudo de coorte transversal não existe uma direção da investigação, como nós mostramos no estudo de coorte, ia dar exposição para o evento. Então, no estudo de coorte transversal, se usasse aqui esses dados, a gente estaria coletando as características das pessoas, as exposições, o padrão dietético, tabaco, se fuma ou não fuma, e ao mesmo tempo estaríamos coletando dados da pressão arterial, coletando sangue para glicemia, perguntando ao paciente sobre o diagnóstico de hipertensão arterial, diabetes. Então, tudo estaria ocorrendo num determinado ponto, portanto, transversalmente. Vamos pegar aqui um exemplo no estudo ELSA Brasil. Embora o estudo ELSA Brasil seja um estudo de coorte, essa análise foi uma análise feita transversalmente, porque se pegou na linha de base e se avaliou o nível socioeconômico do indivíduo e o diagnóstico de doença renal crônica. Aqui estão os dados. Os indivíduos foram classificados pelo nível socioeconômico, em alto, médio e baixo. Aqui está o total de indivíduos em cada desses grupos por nível socioeconômico, e naquele mesmo ponto se avaliou, usando critério para o que seria a doença renal crônica, aqui colocado como DRC, e se verificou que dentro do critério diagnóstico, esses números 365, 487 e 404 correspondia a cada um desses grupos por nível socioeconômico. E aqui tem, na análise que é feita desse estudo, né, se obtém os percentuais que, no caso, correspondem à prevalência de doença renal crônica em cada grupo por nível socioeconômico. Utilizou-se o grupo socioeconômico mais alto como grupo de referência e
Ao se fazer isso, observou-se que a razão de prevalência, dividindo 8,1 por 8,2, foi 0,99, portanto, uma diferença mínima, ou praticamente não existiu nenhuma diferença, e quando se dividiu 11,3 por 8,2, se obteve uma razão de prevalência de 1,38, indicando que a prevalência foi 38% maior no grupo de nível socioeconômico baixo do que no nível socioeconômico alto. Aqui temos outra medida de associação, que em vez de uma razão, nós temos uma diferença, e aqui temos o grupo de referência, que seria 0, igual a 0, diferente se fosse razão de prevalência, que é igual a 1. Então, obtivemos aqui menos 0,1 ao fazermos aqui a diferença entre o grupo médio, que foi 8,1, menos 8,2 do grupo com prevalência mais alta. E ao compararmos a diferença entre o grupo de nível mais baixo com o grupo de nível socioeconômico mais alto, tivemos essa diferença de 3,1, ou seja, a prevalência de 11,3 menos no grupo mais baixo, menos 11,2 no grupo mais alto, equivale a essa diferença de prevalência. Agora vamos falar do estudo de caso-controle e vamos pegar um exemplo, um estudo de caso-controle publicado no New England Journal of Medicine, que avaliou a associação entre o uso de capacete e a redução da ocorrência de traumatismo crânioencefálico. Então, diferente do estudo de incidência, ou o estudo de coorte, aqui, nesse caso, o primeiro ponto onde começa a investigação é na identificação de casos, né? No casos de traumatismo craniano, e um grupo de comparação, né? Nesse caso aqui até usou 2 grupos de comparação. E posteriormente se busca dados relacionados com possíveis fatores de risco, que no caso aqui o fator de risco que vai ser avaliado é o uso ou não de capacete, né? Então, a direção da investigação aqui, no caso, enquanto que do evento para as possíveis exposições. Isso é contrário àquela direção da investigação do estudo de coorte. No estudo de coorte, a direção da investigação é da exposição para o evento. Então, novamente, sendo estudo de caso-controle, o primeiro ponto na investigação foram a identificação de casos e a procura de controles para fazer essa comparação, e posteriormente, então, né, seria nessa direção, seria a busca de uso ou não de capacete nesses indivíduos, para buscar a associação entre capacete usado ou não e ser caso ou ser controle. Sendo um estudo de caso-controle, a alternativa de medida de associação aqui vai ser a odds ratio, ou que é traduzido como razão de chances. É importante nesse ponto fazer uma distinção entre odds ratio como medida de associação e o risco relativo e a razão de prevalência. Observe que no caso aqui do estudo de caso-controle, nós não temos os totais de indivíduos em cada grupo de exposição, ou seja, indivíduos que usaram ou não usavam capacete. Enquanto que o risco relativo e a razão de prevalência faz uma relação entre duas proporções, no caso da odds ratio, a relação que existe é uma relação entre ser ou não ser. No caso de uso de capacete igual assim, nós temos uma relação entre ser caso, 17 indivíduos, e não ser caso, 103 indivíduos. Então, nós teríamos uma relação de 17 para 103. E no caso do uso de capacete não, nós teríamos uma relação de ser, de 218, ser aqui eu estou me referindo de ser caso,
versus não ser caso, no caso ser controle de 330. Então, preste atenção, não é a relação de duas proporções, nem uma relação de duas probabilidades, nem uma relação de dois riscos, nem uma relação de duas prevalências, mas uma relação de ser ou não ser. Então, vamos mostrar aqui como foi determinado essa odds ratio de 0,25, indicando de que o uso de capacete foi protetor, que reduziu a ocorrência de ser caso, no caso, traumatismo crânioencefálico. Então, foi feito aqui o quê? Calculamos as odds, ou chances de uso de capacete entre casos, que foi de 17 para 228. C, ou seja, uso de capacete, ou não C, ou seja, não usar capacete. 17 para 218, dividimos aqui, deu 0,078. No caso dos controles, ser, no caso, usar capacete, não ser, não usar capacete. 103, 330, 0,312. Dividindo essas duas odds, nós temos a odds ratio. 0,078 dividido por 0,302 igual a 0,25. Observe que as pessoas geralmente aprendem a determinar a odds ratio como sendo o produto cruzado, que é equivalente ao que nós calculamos aqui. Mas é interessante que no caso do produto cruzado seria isso aqui, 17 vezes 330 dividido por 218 vezes 103, que equivale a 0,25. Tudo bem, é uma maneira de calcular, mas é interessante entender o que é a odds ratio, o que é que significa. É interessante também observar que chegaremos ao mesmo resultado se, em lugar de calcular as odds ou chances de usar ou não capacete, calculasse odds, chances de ser caso. Então, no caso aqui a gente tem as odds de ser caso em indivíduos que usam capacete é 17 para 103. E ser caso entre os indivíduos sem capacete, 218 dividido por 330. Então temos duas odds, dividimos essas duas odds e obtivemos 0,25. Muito bem. Odds ratios não é igual a risco relativo nem razão de prevalência. Agora, a gente sabe que se o risco for pequeno e a prevalência, quer dizer, eu falo risco ou prevalência, que depende se os casos são casos novos, incidentes, a gente está fazendo uma relação da odds ratio com risco relativo. No caso dos casos serem casos prevalentes, quer dizer, casos existentes naquele ponto, não novos casos, a relação é com razão de prevalência. No caso em que o risco é pequeno ou que a razão de prevalência é pequena, as odds ratio podem ser próximas ao risco relativo ou à razão de prevalência. Próximas, mas não igual. Não igual. De forma que tenham cuidado quando usarem a odds ratio, não usar as odds ratio como sendo sinônimo de risco relativo ou de razão de prevalência. Quer dizer, uma odds ratio igual a 2, e no caso de casos novos, casos de incidente, não significa que isso significa que o risco foi 2 vezes maior. Então, esse é um cuidado que se deve ter na interpretação ou a escrever um trabalho. Vamos voltar ao estudo que avaliou a associação de reposição hormonal e eventos cardiovasculares. Estamos vendo ali apenas uma associação ou podemos concluir que aquilo dali existe uma relação causal entre reposição hormonal e eventos cardiovasculares? Estabelecer relação causal não é uma tarefa fácil em estudo observacional. O que é mostrado aqui, chamando a atenção, é que uma série de fatores, como a idade, a saúde geral, inclusive fatores que são desconhecidos e que não foram mensurados nesse estudo, devem ser vistos como potencial explicação para essa associação entre a reposição hormonal e os eventos cardiovasculares. Agora vamos ver como seria no ensaio clínico randomizado. Então, o que é a randomização? Nós teríamos aqui uma amostra de indivíduos
E eles são colocados nos grupos, né? Então, aqui nós já estamos no estudo que não é um estudo observacional, um ensaio clínico randomizado. Então, a randomização é um processo em que os indivíduos são colocados nos grupos de uma forma aleatória. Se é colocado de uma forma aleatória, quem vai para um tratamento, por exemplo, tratamento teste, imaginar que esse estudo é um estudo, um ensaio clínico controlado por placebo, né? Então, o indivíduo recebe, por exemplo, um medicamento que tem a mesma cor, o mesmo gosto do tratamento teste, mas ele é inerte, ele não tem efeito. Os indivíduos que são alocados para o grupo teste e para o placebo, eles são alocados de uma forma aleatória. Se ele é colocado de uma forma aleatória, indivíduos de idades diferentes, se é fumante ou não é fumante, ele tem a mesma probabilidade de ir para um grupo teste e para o grupo para o outro grupo, o grupo placebo. De forma que isso está reduzindo a possibilidade de que as associações que a gente vai encontrar aqui do tratamento com um evento, tipo um evento cardiovascular, seja decorrente de efeito de confusão. Desta forma, o ensaio clínico randomizado tem mais força para estabelecer relação causal do que um estudo observacional. Mas, obviamente, nós só podemos fazer um estudo dessa natureza quando o tratamento ele tem um potencial de ser benéfico. Você não vai, por exemplo, usar um ensaio clínico randomizado para comparar fumantes e não fumantes, porque não é ético randomizar indivíduos para fumar, tipo um sorteio, ou não fumar. Para um estudo dessa natureza, que estamos comparando algo tipo fumo e câncer, temos que usar estudo observacional. Quando nós olhamos uma tabela de características de um grande estudo, um ensaio clínico randomizado, aqui está comparando um tratamento com um placebo, a tendência é que a distribuição dessas variáveis ela ocorra de uma forma em que os grupos são homogêneos. Por exemplo, se você tem a idade aqui, a gente pode ver aqui a idade desse grupo é em torno de 64,6 anos no grupo do tratamento e no grupo placebo em torno também de 64,4 anos. Então, se a gente olhar diversas características, elas são semelhantes num grupo e no outro. Agora, só veja o seguinte, quer dizer, tem várias características que não foram medidas, mas você pode pensar, por exemplo, numa característica genética. Será que essa característica genética é diferente no grupo ou no outro? Observe que a probabilidade foi a mesma do indivíduo com uma determinada característica genética estar num grupo ou estar no outro grupo. Vamos usar dados desse ensaio clínico publicado no New England Journal of Medicine, que comparou digoxina com placebo, e comparou a mortalidade e comparou a morbidade. E, especificamente, nós vamos ver aqui a associação da comparação da digoxina com placebo com o risco de hospitalização. Observe aqui a média do tempo de acompanhamento dessa coorte, a média de 37 meses. Vamos pegar aqui a hospitalização por piora da insuficiência cardíaca. Então, o grupo de digoxina tinha 3.397 indivíduos e o grupo placebo 3.403. Ocorreram 910 hospitalizações no grupo digoxina e 1.180 no grupo placebo. Pegamos esses dados aqui e organizamos essa tabela aqui abaixo, né? Então, 910 de 3.397 indivíduos no grupo de digoxina. Então, hospitalizado 910. O que sobra aqui, se fizermos a subtração, são 2.487 que não foram hospitalizados no grupo de digoxina. Aqui fazemos o mesmo para o grupo placebo, 1.180, né? Tiramos daqui, de indivíduos, no total de 3.403 hospitalizados e temos 2.223 não hospitalizados. Aqui está mostrado, ou estão mostrados os riscos, e a gente tem que dizer que esses riscos eles se referem a 37 meses, que foi o tempo médio de acompanhamento desses pacientes. Então, no grupo de digoxina, o risco de hospitalização foi
26,8%, no grupo placebo 34,7% no período de 37 meses. Vamos usar esses dados para apresentar medidas de associação que são mais frequentes em ensaios clínicos. O risco relativo, a redução relativa do risco, a redução absoluta do risco e o número necessário para tratar. O risco relativo, a divisão dos dois riscos, o risco exposto, que a gente chama aqui exposto, é exposto a algo que, de modo geral, é benéfico, que foi o tratamento com a digoxina. Então, no grupo exposto com o grupo não exposto, então 26,8% dividido por 34,7%, isso dá um risco relativo de 0,77%, indicando que o risco de hospitalização foi menor no grupo de digoxina do que no grupo placebo. A redução relativa do risco, RRR, é determinada aqui como 1 menos o risco relativo. Então, o risco relativo foi 0,77. Então, quando o risco relativo é menor do que 1, a gente determina o risco, a redução relativa do risco com 1 menos risco relativo. E, para representar em percentual, multiplica por 100%. Então, aqui houve uma redução de 22,7% ao comparar o grupo exposto com o grupo não exposto, ou seja, comparar digoxina com placebo. Observe, se os riscos fossem iguais, o risco relativo seria igual a 1. Então, ele passa de 1 para 0,77, ou seja, uma redução de 22,7%. Agora, a redução absoluta do risco vai ser pela diferença dos riscos. Então, a redução absoluta dos riscos, a gente pode chamar também de diferença dos riscos, e a gente apresenta em pontos percentuais. Subtraímos 34,7% menos 26,8% e obtivemos 7,9 pontos percentuais. Mostrado também aqui, 34,7 menos 26,8 igual a 7,9 pontos percentuais. Agora nós vamos determinar o número necessário para tratar. Como a diferença está sendo mostrada em pontos percentuais, então varia de 0 a 100, o número necessário para tratar, nós vamos dividir 100 pela diferença absoluta, ou a redução absoluta dos riscos, né? E fizemos isso aqui, 100 dividido por 7,9, e obtivemos 12,7. Fizemos um arredondamento, colocamos 13. O que é que isso significa? Significa que, tratando 13 indivíduos com digoxina em lugar de placebo, nós prevenimos um caso de hospitalização. Quanto menor for esse número necessário para tratar, maior é o efeito da intervenção. Estamos mostrando aqui os riscos em proporção, em lugar de multiplicar por 100%. Então, a redução absoluta dos riscos também está representada aqui em proporção. Então, em lugar de 7,9 pontos percentuais, está aqui representada aqui em proporção 0,079. Nesse caso, o número necessário para tratar, ele é calculado como 1 pela diferença dos riscos em proporção. Obviamente que o número necessário para tratar será representado da mesma forma como anteriormente. Então, dividimos 1 por 0,079 e obtivemos o número necessário para tratar de aproximadamente 13. Observe que a redução absoluta do risco e o número necessário para tratar pode variar dependendo dos riscos. Vamos pegar aqui uma situação que a gente tivesse aqui. Aqui está o exemplo que a gente colocou aqui, lá do próprio estudo, comparando o tratamento com o placebo, e nós tivemos a redução absoluta do risco de 7,9 pontos percentuais e um número necessário para tratar de 13. Imagine que esse fosse o grupo que a gente botasse assim, de gravidade moderada, e a gente tivesse um grupo de gravidade leve e gravidade da doença elevada.
Então, você está vendo riscos são diferentes. Os riscos são menores no grupo leve, maior no grupo moderado e bem maior no grupo, os riscos são bem maiores no grupo de gravidade elevada. Então, o que acontece? A redução absoluta dos riscos, elas são menores na situação onde você tem os riscos menores e gera um número necessário para tratar maior. Ou seja, você precisaria tratar mais indivíduos para você prevenir um caso de hospitalização. Nos pacientes mais graves, os riscos são maiores do evento e o número necessário para tratar torna-se menor. Ou seja, é preciso tratar apenas o menor número de pacientes para prevenir um evento. Observe que nesses exemplos que nós colocamos, os riscos relativos e a redução relativa do risco permaneceu constante. O que foram modificados foram a redução absoluta do risco e o número necessário para tratar. Observe, o risco relativo, o mesmo em todos os grupos, portanto a redução relativa do risco é a mesma. Se nós soubermos o risco basal, aqui no caso, o risco basal se refere ao risco do grupo placebo, que é aqui 8,7%, nesse grupo aqui leve, no grupo moderado 34,7% e elevada a gravidade maior 69,4%. Se nós conhecermos a redução relativa do risco, que é 22,7%, e temos informação do risco de base de 8,7% nesse grupo leve. Se nós pegarmos a redução relativa do risco em proporção e multiplicarmos por esse risco basal, nós vamos ter a redução absoluta do risco de 2. Se fizermos o mesmo com os demais grupos, aqui no caso, a redução relativa do risco é a mesma em todos os grupos, mas agora a gente tem um risco basal de 34,7%, multiplicando a gente chega à redução absoluta do risco. E vai fazer a mesma tipo de operação para o outro grupo. Né? Conforme se a gente tem a redução absoluta do risco, a gente tem o número necessário para tratar. Então, chegamos ao final dessa apresentação, dando uma visão geral dos desenhos de estudo, as principais medidas de associação. É importante colocar o seguinte: não existe um estudo que seja o estudo melhor para tudo. Quando nós falamos do ensaio clínico randomizado, a gente está falando daquelas condições em que queremos testar, por exemplo, geralmente o efeito de uma intervenção, tipo um tratamento ou uma medida de prevenção, algo que pode ser feito porque os aspectos éticos permitem. Nós não vamos usar ensaio clínico randomizado para testar situações que não são éticas. Então, um fator de risco, se o indivíduo é exposto a um determinado fator de risco comparado com indivíduos que não são expostos, isso tem que ser estudo observacional. Nós não falamos aqui, ficou para uma outra apresentação, sobre os estudos voltados para testes diagnósticos. Ficamos então por aqui.